Paz e alegria a todos os corações. Para dar início à nossa reunião dessa noite, vamos fazer a leitura do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. A lição 72. Abençoa com alegria cada oportunidade evolutiva. A dor enfrentada com resignação diminui de intensidade tanto quanto suportada em silêncio passa com mais rapidez. Nunca te alcançam os sofrimentos que não mereças, assim como não passarás pela terra em regime de exceção, sem os enfrentares. As leis de Deus são iguais para todos, substituindo o amor que escasseia a dor, é a mestra que impulsiona o avanço. E assim, Deus nosso Pai de infinita bondade, aqui estamos, Senhor, reunidos para dar início a mais um estudo da nossa casa. Que esta noite possamos receber essas informações, acalentando os nossos corações e que possamos sair daqui fortalecidos através desse estudo e que a nossa irmã que fará uso da palavra, trazendo as informações, possa ser amparada por esses amigos, trazendo esse conteúdo de forma clara a todos nós. Ampara, Senhor, a todos nós, hoje e sempre, graças a Deus. Agora, nós vamos passar para um momento de arte, aqui em nossa casa, com o tema O Velho, Sábio e o Salvo. Mestre, eu não encontro sentido para a minha vida. Eu sinto tanta tristeza, tanta angústia. Eu sinto muita dor. Às vezes eu chego até a pensar que essa transformação em mim nunca chegará e que esses sentimentos nunca terão fim. O que faço, mestre? Chegue aqui, Cia. Pegue esta colher de sal e coloque neste copo com água. Não entendo. Obedeça. Agora, beba água. Beber? Sim. Qual o gosto? Horrível! Pegue outra colher de sal e me acompanhe até o lado. Jogue a colher de sal neste lado. Agora beba água. Qual o gosto? Normal. A vida de uma pessoa não se transforma facilmente só com os pensamentos. A vontade de mergulhar nas águas dessa transformação depende da vontade de cada um. Quando você sentir esses pensamentos, irão deixar você aflito, transtornado. A única coisa que você tem que fazer é aumentar tudo que está em sua volta. Em outras palavras, é deixar de ser copo e transformar-se num lago. Compreendeu agora? Então vamos seguir, ver a natureza, obra visível, espetáculo de Deus. Agradecemos, as nossas irmãs pela arte. E agora vamos passar para o nosso momento especial da nossa noite, que é o nosso estudo com a nossa irmã Andréia Alves. Ela é frequentadora e trabalhadora do Centro Espírita Luz e Verdade, que fica na rua Vitor Alves, 226, em Campo Grande. Estamos encerrando o 7º mês do Projeto Educativo Doutrinário, o PED,
Reforma íntima, desafio de urgência, ano 2. E hoje nós estamos com o tema Nas Asas da Transformação. É uma alegria imensa estar aqui, Jesus esteja conosco. Como a Marla falou, meu nome é Andréa, eu sou do CELV, do Centro Espírita Luz e Verdade, que fica lá em Campo Grande, na rua Vitor Alves, 226, na rua onde fica o Teatro Arthur Azevedo. O dia que vocês quiserem lá nos visitar, será uma alegria imensa. A gente, como a gente tinha brincado, a gente gosta muito de vir aqui, porque a gente é jovenzinhas há pouco tempo e a gente, quando jovem, um pouco mais do que agora, a gente frequentava o Centro Espírita Inés Fagundes Varela, que fica no bairro de Sepetiba, e o céu, que também era a nossa casa assim, de coração, como todas as casas do 27º seu. Então a gente viveu uma juventude de movimento espírita bem constante, como aqui continua acontecendo. Então a gente sempre vinha aqui para as atividades, para os encontros, então a gente se sente também em casa. E aí quando a gente era jovem, a gente amava esse palco, ainda ama até hoje. E a gente sempre achou que isso era um movimento de vanguarda, porque era o centro que tinha um palco para o movimento da arte. E isso é uma grandiosidade imensa, porque Leon Denis diz que a arte é a possibilidade de chegar à alma com maior facilidade, a arte bem vivida, né? E a gente viu essa arte aqui agora, que foi muito legal, que a gente teve as duas Janas, né? A dupla de Janaínas, fazendo esse movimento, e uma história tão simples que traz uma mensagem tão grandiosa para a gente. Isso remete a Jesus, porque Jesus ele trazia coisas simples, mas que eram de grandiosidade tão imensa, que até hoje, mais de 2000 anos, a gente ainda fica quebrando a cabeça para conseguir entender tudo que Jesus queria dizer naquelas palavras tão simples que eram as parábolas e os seus ensinamentos. E aí a gente vai começar falando, hoje a gente vai falar sobre as asas da transformação, né? E a gente pensa, nossa, que coisa difícil falar de asa e de transformação. A gente vai começar mostrando a vocês todos os livros que a gente conversou, a gente leu para chegar aqui hoje e ter essa conversa. E é sempre bom também lembrar que a gente sempre faz esse movimento, que a doutrina espírita é aquela bênção que a gente tem na nossa vida, e ela é o consolador prometido pelo Mestre Jesus. E em nenhum momento a doutrina espírita ela tem um líder que seja supremo a não ser Jesus. Então, se eu em algum momento falar alguma coisa que contradiga ao que o Mestre disse, ou a codificação trazida por Allan Kardec, não escutem as minhas palavras. Fiquem com as palavras do Mestre e com a codificação. Porque nós, enquanto pessoas que estamos aqui falando, podemos errar, porque nós somos errantes. Então, nós não podemos ser o único caminho a ser seguido. O único caminho a ser seguido é Jesus. A gente sempre gosta de lembrar isso, porque às vezes as pessoas falam assim, eu não vou ser mais espírita porque aquela menina falou isso, mas eu vi bem que ela fez uma coisa contrária. Não sou eu, mas o Mestre que é o principal importante. Então eu agradeço imensamente a possibilidade de estar aqui. A gente trouxe umas coisas do Evangelho, o meu Evangelho está bem velhinho, gente, mas é porque a gente trabalha muito com ele. E o Evangelho é a nossa bússola. Esse outro livro, que chama Os Prazeres da Alma, que é pelo espírito de Hamed. Esse livro é muito interessante. A gente trouxe esse livro também, que é de Leon Denis, Problema do Ser, do Destino e da Dor. Vocês veem como é que eu sou uma pessoa novinha. Eu sou da época que o livro era dividido em 3 partes, agora ele é um só. A gente tirou um pedacinho também da Boa Nova, que também é maravilhoso, que é o Humberto de Campos, do livro Sentimento e a Força do Espírito, que é de Alzira Bessa, que é um trabalho que é muito feito sobre a evangelização de espíritos, né?
que as pessoas conhecem, é um trabalho excelente que é feito em Minas, em Sacramento, e esse é um dos livros que compõem esse trabalho. E a gente trouxe a carta Instrução de Kardec aos Espíritas, que também é uma coisa bem interessante para a gente. Então, vamos juntar tudo isso. E mais um livrinho que está no e-book, que é a Reforma Íntima Sem Martírio, que é de irmãs. Então, a gente trouxe esses livros para compor a nossa conversa de hoje. Então, a gente vai começar falando, lembrando uma parte do Evangelho que fala, que está no capítulo 17, Sede Perfeito. E a gente pegou um trechinho que fala sobre instrução dos espíritos, o dever. Que ele vem falar, os espíritos trazem para a gente, nessa passagem, a importância do dever, nós, enquanto espíritas, enquanto espíritos imortais. Então ele começa falando, o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro e em seguida para com o outro. Olha só, o dever é um princípio que é primeiro para mim e para o outro. E aí a gente lembra de uma passagem de Jesus que ele fala, amar ao próximo como a si mesmo. Então, para que eu possa amar ao próximo, para que eu possa executar uma reforma íntima, eu preciso primeiro amar a mim. Para que eu possa ter asas de transformação, primeiro tenho que me perceber enquanto quem sou, qual o meu dever para comigo. Por que é bom a gente lembrar isso? Porque a gente está vivendo uma era em que todas as coisas são tão importantes, mas todas as coisas são tão importantes quanto os outros acham importantes. Por que a gente está falando isso? A gente vê nas redes sociais, vamos dizer, a partir de hoje vai começar a dizer que é importante usar um balde na cabeça. Aí vem uma pessoa famosa e bota um balde na cabeça. Aí outro bota um balde na cabeça. Aí tem um programa, a pessoa usa o balde na cabeça. E aí apontou. Aí você pensa, nossa, que coisa maluca usar um balde na cabeça, né? Mas aí todo mundo está usando o balde na cabeça? Aí eu vou botar o balde na cabeça também. Aí o balde esquenta, o balde dói, o balde incomoda. Mas como todo mundo está usando o balde, eu preciso usar o balde para que eu faça parte do todo. Fazer parte do todo é fundamental, mas eu tenho o dever e a obrigação moral primeiro para comigo mesmo. Se o balde é uma coisa que me incomoda ao ponto de doer, machucar, não é porque todos estão usando o balde que eu terei que usar o balde. Porque nem sempre a coletividade, ou melhor, na grande maioria das vezes a coletividade não executa uma coisa que é correta. Prova disso que todo mundo bateu a palma e disse, Barrabás, vamos libertar Barrabás. E Jesus foi crucificado. A maioria disse que Barrabás deveria ser solto, e não Jesus. E isso é uma prova de que não necessariamente a maioria vai trazer uma coisa que é boa para nós. Não significa, ao mesmo tempo, que a gente não possa viver em coletividade. Um dos princípios da doutrina espírita, isso que a Fátima começou falando aqui, porque a gente vai ter um lanche fraterno, não é isso? Um lanche fraterno. A gente tem a tarde fraterna. Por que a gente precisa desse movimento? Porque reconhecerão os meus espíritos por muito se amarem. E a gente precisa estar pertinho. Para que eu tenha uma reforma íntima, eu preciso ter contato com Janaína. Porque Janaína me fortalece. Ela fala, não, vamos fazer arte. Mas não vai dar tempo. Ela fala, não vai dar tempo. A gente vai fazer uma arte aqui rapidinho. E mesmo que eu fique titubeando, ela me faz pensar que não vai ser bom. E aí a arte é ótima. E traz uma mensagem maravilhosa. E mexe dentro de mim, porque eu nunca pensei que um copo, que às vezes eu vi um copo. Nunca pensei. Que às vezes quando todo mundo começa a falar, mas que esse mundo não tem mais jeito, porque é muita violência, porque é muita corrupção, e aí eu vi um copo. E esqueço que eu posso ser lá.
E nada mais justo do que eu ser claro. Porque dentro de mim existe uma centelha divina que a gente esquece, que é mais potencial do que uma bomba atômica. A centelha divina que existe dentro de mim é capaz de mover a montanha. Quem falou isso não sou eu, não, foi Jesus. A centelha divina que existe em mim é capaz de curar cegos e leprosos. Quem falou isso também foi Jesus. Basta que eu perceba. Alguém que já, eu gosto sempre de usar esses exemplos, né? Alguém que já plantou uma semente, tenho certeza que sim, né? Como é que se planta uma semente? Cava um buraco, bota no fundo e tampa a semente. Que coisa mais desesperadora. Como a gente pode ser tão malvado assim? Joga um monte de terra e sente de uma sementinha. Não deixa nem ela ver a luz do sol. Não deixa ela ficar respirando. Não joga ela ficou lá embaixo da terra. O que a semente faz? Não se importa com a terra que está em cima dela. A semente é lá, gente. A semente quer achar a luz. Não importa se a terra está pesada, não importa se a terra está escura, ela quer achar a luz. O objetivo dela é brotar, virar uma árvore, uma planta, uma verdura, uma fruta, tudo. O importante para ela é brotar. E não importa o quanto de terra tenha sobre ela vai brotar. Então nós temos essa semente dentro de nós. Porém, essa semente, ela, às vezes, nós esquecemos que ela está ali. E a gente acha que essa terra toda que está por aí vai impedir que ela nasça. Mas aí eu tenho que dar uma notícia para vocês. Infelizmente, não, graças a Deus, felizmente, o nosso destino é a felicidade. E a felicidade, ela está atrelada à evolução. E a evolução está ligada à forma íntima. Então, não tem para onde correr, gente. Sabe como é que é a nossa vida? Deus é tão infinitamente misericordioso que Ele fez assim. A gente vai nascer igual todo mundo. Ficar lá na barriguinha da mãe, recebendo todos aqueles nutrientes da mãe. Tipo uma semente. Lembra da semente? A gente está lá. Aquela barriguinha está lá. E a gente está lá dentro. E uma hora a gente vai ter que romper essa barriga, seja por uma cesárea, seja por um parto normal, e nasceremos. E quando nascermos, seremos todos iguais. Pequenininhos, peladinhos, sem cabelo, sem dente. Não, alguns nascem com bem cabelo, mas dente ninguém nasce. E aí a gente vai precisar ser acalentado, amamentado, aquecido. E aí a gente vai crescer mais um pouquinho. E aí a gente vai ficar uma criança. E a gente vai aprender a andar, a falar, a comer, a correr. E aí a gente vai crescer mais um pouquinho e vai ficar adolescente. E aí a gente vai achar que é dono do mundo, que a gente sabe tudo, que ninguém sabe de nada. Que a gente é mais importante que todas as pessoas do planeta. E aí a gente vai crescer mais um pouquinho, vai ficar adulto e vai descobrir que não era nada disso. E aí a gente vai ficar adulto e vai criar uma família ou não. E vai estudar e vai aprender. E aí vai ficar um pouquinho maior e vai ficar velho. A gente vai ficar velho, todo mundo vai ficar velho. Eu quero ficar velho, porque eu não quero morrer agora. Eu quero ficar velho, quero ter netos, quero vir para o centro, quero ficar velhinha, aquelas velhinhas que vão lá para o centro, ficam na recepção. Eu quero ser essas pessoas. Porque eu quero continuar tendo a possibilidade de estar aqui aprendendo mais um pouquinho. E aí eu vou morrer. Todo mundo vai morrer. Mas nessa existência que eu fui, uma criancinha na barriga, um bebê na barriga, que eu nasci, que eu fui bebê, que eu cresci, eu aprendi. E uma vez que eu aprendi, eu não tenho como voltar atrás. Por exemplo, eu não posso voltar atrás há 2 horas, mais ou menos, umas 3 horas atrás, e ter mandado para o Alexandre o vídeo errado. Eu não tenho como voltar atrás e mandar o vídeo certo para o Alexandre Machado, que não está aqui porque está fazendo palestra em outro lugar, meu amigo querido. Eu mandei os vídeos para ele que a gente vai assistir. Mandei o vídeo errado.
eu não tenho como voltar mais para mudar. Mas eu tenho como organizar de daqui para frente fazer aquilo que couber a mim. O que isso significa com reforma íntima? Que eu não tenho como voltar, mas eu tenho como caminhar para frente. E aí, sabe o que Deus faz? É como se a gente fosse subir uma escada. A nossa vida existencial é uma escada. Cada degrau que eu piso, o último some. Não dá mais para eu voltar. Só para frente, gente. Eu não tenho como voltar. Só para frente. Alguém já viu uma lagarta? Diz que sim, por favor. Se bem que essa geração agora não vê mais nada, né? Só coisa de vídeo. Outro dia a gente foi falar alguma coisa com uma criança. Eu trabalho em escola, né? Aí a gente foi falar alguma coisa com uma criança. E eu gosto de contar essa história, já tem um tempo. E a gente tinha uma criança que toda vez que ia dar banana, ela falava, não quero não, tia. Aí eu falava, não é possível, toda criança gosta de banana. Aí ela, não quero não, tia. Aí um dia a gente fez uma atividade e cortou a banana para botar a Bel e a aveia. A gente estava fazendo alguma atividade. Quando ela viu a banana, ela falou, eu quero. Como que quer? Não gosta de banana, nunca come banana? Nunca tinha pego a banana com casca em casa. A mãe descascava, cortava e entregava no potinho. Então, para mim, a banana é o quê? Um negócio modeladinho no potinho. Nunca é aquele negócio amarelo com casca. Isso pode parecer uma coisa simples, mas é verdade. Se eu não vivencio tudo na minha grandiosidade, eu não conheço. Por isso que Jesus também dizia, conhecereis a verdade, ela vos libertará. E essa criança amava a banana, mas nunca tinha visto uma banana com casca. Então, por isso eu estou perguntando, todo mundo aqui deve ter visto uma lagarta. Nossa amiga ali já viu uma lagarta? Tá bom, bem nova, tá? Já fiquei feliz já. Uma lagarta. A lagarta faz o quê? Nhaque, 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 nhaque. Come folhinhas. Come folhinhas, come folhinhas, come folhinhas. A vida dela é comer folhinha. Arrastando-se lá pelo chão. Vive lá aquela vidinha dela, comendo folhinhas, arrastando. Só que tem uma hora que a lagarta não tem mais destino a não ser criar um casulo. E aí ela cria um casulo, gente. E depois que ela cria um casulo, o que acontece com a lagarta? Vira o quê? Borboleta. A lagarta pode sair do casulo da lagarta? Não pode. A lagarta pode voltar atrás? Não pode. O destino da lagarta é ser borboleta, gente. O nosso destino é ser feliz. A nossa reforma íntima não tem como não acontecer. A gente é lagarta há muito tempo. Agora a gente está no casulo, gente. Do casulo a gente não tem como voltar a ser lagarta. A gente acaba com muito tempo no chão, arrastando. A gente já comeu muita folhinha. Agora o nosso destino é bater asas. Nós já chegamos ao estágio do casulo. Olha que alegria. E tem gente que acha que ainda não é casulo. Tem gente que acha que ainda é uma lagartinha. E aí, para vocês, tem um trechinho aqui que a gente separou, que fala sobre a alegria. Olha que legal, né? Alegria. O que será que a alegria tem a ver com reforma íntima? E quando a gente fala alegria, a gente não está falando de alegria de rir com os outros só não. A gente está falando de alegria, aquela alegria que alimenta a nossa alma. Jesus era um espírito extremamente alegre. É ainda, né? Quando esteve na terra, não tem um momento que tem. Eu vou contar outra coisa para vocês que é mentira. Eu sempre contar para vocês. Que Jesus chegou bravo, bateu todo mundo, chutou as pessoas do templo. Não aconteceu isso. Jesus não se estressava, não. Jesus era o tempo todo feliz e alegre. O tempo todo amoroso e bom. Não existia um momento que Jesus era diferente disso. E aí, nesse livro, Hamed fala, alegria como experiência de religiosidade. Mas como é que alegria e religiosidade estão na mesma frase? Alegria como experiência de religiosidade é um valor que não tem preço. Essa sensação da alma, mais do que qualquer outra coisa, contagia e abranda o coração dos homens.
Sabe quando tem alguém que já veio na tarde fraterna? Alguém? Todos já vieram na tarde fraterna? Sabe quando a gente chega na tarde fraterna? Aí você entra e olha o rostinho que você conhece. O que acontece? Seu coração fica feliz, se aquece. Aí você chega perto, senta no banco e alguém fala assim: oi, tudo bem? Aí você fica mais feliz. Essa é a alegria da religiosidade. É a capacidade que a gente tem de, em comunhão, compartilhar o mesmo objetivo, que é o amor de Deus. O Espiritismo traz para a gente a ciência, a filosofia e a religião. Ou seja, a gente consegue ver Deus com olhos muito maiores e melhores. Uma visão muito melhor que a gente bota um óculos. A gente consegue compreender que hoje já se pesquisa a capacidade energética de transmissão de um para o outro. Existem pesquisas em universidades, e eu estou falando isso, podem pesquisar no YouTube, de que quando uma pessoa faz uma oração no hospital com a outra, essa pessoa melhora. Isso é científico. Não estamos nem falando de religiosidade. Isso é científico, provado, que é uma coisa que a gente sempre aprendeu na religião. E aí, quando você descobre que existe uma ciência, na ciência, uma pesquisa que diz que energeticamente a oração, a vibração mental faz com que aquela pessoa fique melhor, você não consegue botar um óculos e enxergar Deus? Que até então você acreditava em Deus, amava a Deus, mas aí a ciência prova a grandiosidade de Deus. A reforma íntima tem tudo a ver com isso. Porque uma vez que eu percebo tudo isso, eu consigo mudar. Por que eu consigo mudar? Porque eu consigo perceber que o outro é o meu irmão. E se ele é meu irmão, eu não posso fazer mal a ele. Porque eu tenho muitos irmãos, né? As pessoas sabem, eu tenho uma família grande. Somos 9. Atualmente 7, porque 2 foram antes do plano espiritual. Um deles agora há pouco, Augusto, um monte de gente conhecia. Foi meu coordenador de mocidade, me levou para a casa espírita. E aí, esses irmãos queridos, que eu amo imensamente, eles estão sempre ao meu lado. E sempre estarão. E a gente se reúne e vira uma coisa muito maior. A reforma íntima é exatamente isso. É a capacidade de ser maior, de ser melhor. Eu trouxe um vídeo para a gente assistir, que ele fala sobre a vontade. A vontade é uma das molas propulsoras, ou seja, é aquele trampolim, aquilo que nos impulsiona a fazer uma coisa melhor, ou a fazer uma reforma. A reforma íntima, por exemplo, eu estava aqui, cheguei mais cedo, e aí eu fico fofocando as histórias. Aí estava lá, nós conversando com o Fábio. Vamos pintar de gelo? Vamos pintar de cinza? Vamos pintar de branco? Decidindo qual cor vai pintar o centro, não é verdade? E aí, pintar o centro dá trabalho? Ou não? Chega aqui com a varinha, porque é centro, né? Os espíritos estão aqui, eles gostam de... Não, dá trabalho. Tem que tirar a cortina, tem que colocar negocinho para não manchar, tem que forrar o chão, porque senão depois dá trabalho para pintar, para lavar. Então, pintar, que não é nem uma reforma tão grande, é só pintar. Deixa eu para cá. Isso. Pintar dá um trabalho danado. E nem é tanto uma reforma. Reforma íntima dá muito trabalho, gente. Não é simplesmente chegar aqui e ler esse monte de livro, não. E cada vez que eu li uma frase desse livro, era uma chilapada que eu tomava na cabeça. Eu falava, meu Deus, eu estudo doutrina espírita há tantos anos e ainda não percebi isso, que coisa triste. Então, reforma íntima dá trabalho. Mas uma coisa é importantíssima, que é a vontade. E eu tenho certeza que vocês têm vontade. Vocês não têm vontade de ser melhor? Não, gente. É tanta vontade que a Cláudia tem que ela até derrubou o negócio. Não tem vontade de ser melhor? Tem. Fala para mim que vocês têm. Sim. Tem vontade de ser feliz? Claro. Quem não quer ser feliz? A reforma íntima é isso. É a vontade que vai fazer a gente ser melhor. E aí eu trouxe para vocês um vídeo de um desenho rapidinho
que a gente vai ver e depois a gente vai conversar sobre ele. Pode colocar, amigo. Eu acho lindo esse vídeo, gente. Não sei se vocês conseguiram perceber. O kiwi é um pássaro. Kiwi é um pássaro que não tem asas. Daí vem o nome daquela fruta kiwi, que é bem parecido, né? Ele é marronzinho e parece aquela frutinha kiwi, que é tipo cabeludinho. O kiwi, ele é um pássaro que não tem asas. E qual é o sonho de todo pássaro, eu acredito? Voar. O que o kiwi faz? Ele pega um morro, uma grande queda, né? E vai botando árvore por árvore, pregando, vocês devem ter observado, para ele ter o prazer de sentir voar entre as árvores. Então ele se ajoga e vai caindo entre as árvores, como se estivesse voando. Inclusive ele se emociona. Eu também, sempre que eu vejo esse vídeo eu me emociono. O que tem a ver esse vídeo com reforma íntima? Tem a ver que a gente sempre vai ser capaz se a gente tiver vontade. Ele tinha muita vontade de voar. E a vontade de voar dele era maior do que não ter asas. E ele faz um ambiente capaz de que ele sinta o prazer de voar. Ele pega a colher de sal e joga lá no lago. E aí ele consegue ter um prazer imenso de ter a sensação do vento na sua pele, no seu rosto, no seu olho. A reforma íntima, abrindo as nossas asas, né, para essa evolução, para essa mudança, depende da nossa vontade. Não vai ser fácil, vai ser bem difícil. Cansativo? Também. Mas é possível. Tudo que a gente pode fazer, que é possível, nos é dado porque nós somos, lembra? Centelha divina, gente. Nunca pode esquecer isso.
Agora está muito na moda, eu não sei se vocês já viram no Instagram, vai dizer assim, pague não sei quanto, desculpa a sua ancestralidade. Já viram? Tem propaganda lá. Vai fazer um teste, tipo um teste genético, sei lá. Que aí você descobre quem é seu ancestral. Se você é originário da África, de Angola, de vários lugares, e de onde que você veio. Aí você faz um teste e descobre de onde você veio. E aí eu vou dizer para vocês que nós viemos de Deus. Nossa herança genética é essa. Nosso espírito imortal foi criado especialmente para que possamos ser felizes. Parem para pensar. Um dia, Deus parou com bastante carinho e pensou naquela mocinha bonita ali de blusa verde. Aquele espírito, ele pensou assim, vou criar com todo o amor possível. E aí ele criou aquele espírito, que não é agora, qual o seu nome, bonita? Maria Júlia. Que não é agora Maria Júlia, não. Criou Maria Júlia há muito tempo atrás. Agora tu é Maria Júlia, mas você já foi outra pessoa. E aí Deus parou um dia para criar Maria Júlia, que já foram as outras personalidades. Então, cada um que está aqui foi criado especialmente por Deus. Nós não fomos feitos em bloco. Não era uma fábrica que foi construída. Fomos feitos pessoalmente, separadamente. Ganhamos um presente que chama livre-arbítrio, que é um presente difícil de cuidar, né? Que aí agora a responsabilidade é nossa. Porque ele deu o livre-arbítrio. Então, se eu faço alguma coisa errada, a responsabilidade é de quem? Minha. Não posso mais dar a culpa ao outro. É igual quando a gente cresce, não é mais adolescente e vira adulto, não posso mais botar a culpa em ninguém, porque a culpa é minha. E aí a gente vai aprender. Então, quando Deus criou a gente, Ele criou para a perfeição. Mas a perfeição depende da nossa reforma íntima. E a reforma íntima depende do nosso trabalho. Então, vamos trabalhar. Nós já caminhamos, nós não estamos mais na lagarta, já estamos no casulo. Por mais que a gente ache que não, a gente já cresceu bastante. Hoje, a gente não consegue achar comum uma pessoa presa em algum lugar sendo torturada. Quando a gente vê na televisão que está tendo guerra, não é assim? E aí, matou. A gente fica feliz? Aquilo incomoda. Por que incomoda? Porque a gente não come mais nada. A gente já caminhou. Agora nos incomoda. Mas antes era comum. Fazia parte. Agora não. No futuro, porque vai chegar o futuro, para a gente, coisas que a gente acha simples já não vão mais ser. Vai nos incomodar um pouco mais. E é através de cada incômodo que a gente vai melhorando. Por exemplo, se a gente está com uma dor no pé e essa dor está doidinha, a gente vai levando. Se essa dor aumenta ao ponto de eu não conseguir andar, o que eu faço? Vou no médico. Não dá para ficar sem andar. Então a dor, ela faz com que a gente mude, movimente, caminhe. Então a reforma íntima, ela vai ser doída, mas vai ser possível que a gente pule e voe mesmo sem ter asas. Aí vem aqui reforma íntima sem martírio. Eu estou perdida, até que horas vem o dia. Aí, na reforma íntima sem martírio, tem um trechinho que ele fala assim. Começando, claro, aquela frase que a gente conhece. Reconhece-se o verdadeiro espírito pela transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas más tendências. Porque não é que a gente virou espírito e a gente virou santo, não. Pelo contrário. A gente continua fazendo nossos errinhos, né? Mas a gente se esforça. Porque Deus não está preocupado se a gente vai cair. Ai, caiu de novo. Ele quer saber se a gente vai levantar. Cair, a gente vai cair. Mas a gente vai levantar. Porque a gente já levantou muito, senão a gente não estava aqui. Porque quando a gente era pequenininho, a gente caia toda hora. Para aprender a andar. E a gente caiu, e andou, e agora a gente está aqui. E aí a irmã se fala assim: a reforma íntima é um trabalho processual.
Quem trabalha com processo sabe mais ou menos como é que é. Quem é advogado, ou trabalha administrativamente, ou trabalha em escola. Um trabalho processual, o processo para ser montado, ele tem que ter uma estrutura. Então tem que ter a primeira parte, a capa, aí o ofício, aí um monte de coisa. Então ela fala, a reforma íntima é um trabalho processual. Processual significa aquilo que obedece a uma sequência. Em conceito bem claro, é a habilidade de lidar com as características de personalidade, melhorando os traços que compõem suas formas de manifestação. Então, ela fala aqui assim, que é trabalhar a característica de cada traço melhorando. Então, eu descobri que eu como muito doce. Não como não, tá, gente? É só um exemplo. Eu como muitas outras coisas. A doce eu não sou muito chegada. Mas eu vou dar o exemplo do doce, que é mais fácil. Eu descobri que eu como muito doce, que eu gosto muito de doce, que eu adoro bolo de chocolate, eu gosto de um monte de coisa doce. E aí eu descobri que eu estou com um índice glicêmico muito alterado. E que se eu permanecer nesse movimento, serei uma pessoa que envolverá diabetes. E a diabetes é uma doença que causa muitos males na nossa existência física, né? Então, uma vez que eu descobri que eu estou prestes a ter essa doença, ou já tenho essa doença, qual o movimento que eu faço? Corto o doce. Senão eu posso ser considerado um suicida, porque se eu sou diabética e como um monte de doce, eu posso ser considerado suicida. Então, assim, se eu quero morrer agora, eu vou fazer o quê? Vou mudar essa observação que eu tenho, essa obsessão, esse gosto, esse desejo imenso que eu tenho por doce, por uma questão de sobrevivência. E aí, com isso, eu começo a ficar melhor. Então, eu observei qual a característica que eu tenho. Eu estou pré-diabética. Eu tenho que fazer o quê para não ficar doente? Parar de comer doce. E aí eu começo a mudar meus hábitos, mudar meus costumes, e assim eu vou mudando e melhorando. Outra coisa que a irmã se fala aqui é assim, deixa eu puxar para cá. Ela vai falando sobre a gente mudar, que a mudança ela tem que ser uma prática. Toda hora eu uso Janaína como exemplo. Vou usar de novo, tá, amiga? Janaína resolveu mudar. Fisicamente. Todo mundo que conhece Janaína há muito tempo sabe disso. O que Janaína fez? Começou a fazer atividade física. Não foi, Janaína? Mudou os hábitos alimentares. E ela começou a fazer isso, mas no começo foi fácil. Não, né, gente? Muito difícil. Qualquer mudança é difícil. Mas isso se tornou um hábito tão grande para ela, que hoje para ela, pode até ser sacrificante, mas é comum, não é? Ou eu estou falando coisa errada? Eu sei que as pessoas que eu convivo, que também mudaram, falam sobre isso. Mudar é uma coisa que tem que ser cotidianamente. Vamos dizer, se eu descobrir que eu sou uma pessoa que gosta de mentir, e minto, à toa, assim, eu minto, eu estou atrasado no trabalho, eu falo assim, hoje eu estou passando mal para o meu chefe. Vou chegar um pouquinho atrasada. Uma mentira pode ser boa, mas aí daqui a pouco eu falo outra coisa. Isso não é um hábito bom. E aí, para parar de mentir, eu tenho que todo dia cultivar a verdade. E aí, como é que vai ser a verdade? No começo eu vou levar um chalamão, porque aí eu vou me atrasar porque eu dormi demais, ou porque eu me enrolei em casa, e aí eu vou ligar para o chefe e falar, eu me atrasei, porque eu perdi a hora. Aí o chefe vai falar assim, não pode. Vou te dar advertência, vou tirar esse ponto. E aí eu vou sofrer com aquilo, mas daqui a pouco eu vou criando esse hábito de que eu não posso mais mentir. Porque mentir não é uma coisa legal. E isso é uma coisa cotidiana, como exercitar-se. Todo dia faz um exercício. Daqui a pouco a gente prepara com o hábito. Todo dia, antes de deitar, faz uma oração. Mas eu já estou tão cansada que eu já deito dormindo. Começa a fazer a oração escovando o dente. É um hábito. É sério, gente. Porque a gente às vezes está cansado mesmo. Trabalha mais de 8 horas por dia. Pega trem, pega o carro, pega ônibus, pega trânsito. É longe. Para deitar, antes de deitar, sentar e fazer uma oração, às vezes não dá.
Porque realmente o corpo está cansado e dorme. Qual é o nosso combinado? Escovar o dente. Ele tem que escovar o dente, gente, senão perde o dente. Fala para vocês. O dente cai, apodrece e cai. Então a gente precisa escovar o dente. Não consigo rezar deitado. Escovando o dente, vou rezando. Escovando o dente, rezando. Senhor, muito obrigado pelo dia que passou, pelas conquistas, pelas dificuldades. Espero amanhã ser melhor do que fui hoje. Espero me comprometer mais comigo mesmo, para com o outro, para com a sociedade em si. Faço oração escovando o dente. Deito, se der para continuar a oração, bom, se não der, eu já fiz a minha oração. Isso vai se tornar um ato tão grande que eu não consigo mais escovar o dente sem rezar. Ou não consigo mais deitar sem rezar. Isso é o ato que se fala. E aí ela fala assim, a prática essencial e é a meta fundamental dos ensinos dos bons espíritos. A prática. A prática é todos os dias fazer aquela mesma coisa. É a melhoria da humanidade, a formação do homem de bem. Então a formação do homem de bem é uma prática. O Espiritismo, em verdade, está nos elos que criamos uns com os outros e que passam a fazer parte da personalidade nova que estamos esculpindo em um modelo de educação. Então, a minha personalidade nova, o meu ser novo, a minha reforma íntima, as minhas asas de borboleta, vão se dar pela prática cotidiana da minha mudança. Então, não vamos desistir jamais desta mudança. Ela é possível, ela é capaz e ela é palpável, que é o que a gente está vivendo todo momento. Todos os livros que eu lia e que falavam alguma coisa sobre a reforma íntima, falavam a mesma coisa. Aí eu vou pegar esse. Quem não tem acesso, procura na internet. É a Instrução de Kardec aos Espíritas do Brasil. É uma psicografia de Allan Kardec, que é de 1888, mais ou menos, eu acho. E ele vem falando a nós, espíritas do Brasil, alertando para algumas coisas que a gente precisa. Que a gente precisa mudar, porque é igual o chefe. Uma vez eu chego atrasado, ok, se eu chegar todo dia atrasado, ele vai ter que me chamar a atenção. Então, Allan Kardec, com todo o amor que tem por nós, ele vem dar uma chamadinha de atenção. E aí tem um trechinho que a gente separou que fala sobre a nossa luz. E aí, primeiro ele dá um salavão, que eu falo que ele fala. Que quando ele fala de luz própria, ele está falando diretamente da gente, que Jesus fala assim, coloque sua luz embaixo do ok. E aí a gente começa a falar assim, não, mas eu tenho minha luz que eu estou apagando. Mas a luz não é assim. A luz é como se fosse uma fogueira. Uma fogueira de São João, de brincadeira, sei lá de quê, para que ela exista, ela precisa ser alimentada. Eu preciso botar madeirinha para que exista o fogo da fogueira. E aí, Kardec fala sobre isso. E ele fala assim, fazei a luz pelo vosso esforço. Olha só, gente. Reforma íntima, vontade, trabalho, esforço. Fazei a luz pelo vosso esforço. Iluminai todo o vosso ser, com a doce caridade das virtudes. Disciplinai-vos pelos bons costumes no templo de Ismael. Sabe onde é o templo de Ismael? O Brasil. Coração do mundo, pátria do Evangelho. Ismael é o nosso protetor do nosso país, governador de nós todos que estamos aqui, que não estamos à deriva, mesmo que pensemos em alguns momentos, não estamos à deriva. A gente só não consegue colocar o óculos para enxergar ainda. Então ele fala, costumes do templo de Ismael, templo onde se adora, olha só, quem é adorado nesse templo de Ismael? A Deus. No templo de Ismael se adora a Deus. Não se adora as riquezas, as festas. Não que a gente não possa ter festa, só estou dando exemplo. Não se adora nada disso a não ser a Deus. Onde se adora a Deus, se venera o Cristo. Se venera o Cristo. Cristo é o nosso maior e principal exemplo. Então se venera o Cristo. E se cultiva
a caridade. O lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Então, para me reformar íntimo, eu tenho que ter vontade, trabalho, coragem, caridade, alegria. Porque quando eu faço bem para alguém, eu sinto essa alegria. Essa alegria me sustenta. Então, a caridade tem esse ponto principal. Vou ler de volta esse pedacinho que eu acho que ele é muito importante. Disciplinai-os pelos bons costumes no templo de Ismael. Templo onde se adora a Deus, se venera o Cristo e se cultiva a caridade. Então, sim, distribuí a luz. Ela vos pertence. E vos pertence porque é o produto sagrado do vosso próprio esforço. Uma brilhante conquista do vosso espírito, empenhado nas lutas sublimes da verdade. Então, a Kardec fala que a gente tem que trabalhar. Porque nesse trabalho eu alimento a fogueira. Essa fogueira vira minha luz. Essa luz eu posso transportar para todos, iluminar aqueles que estão ao nosso lado. Mas não é uma luz que veio à toa, ela veio pelo meu esforço. Então, basicamente, esse é o movimento da reforma íntima. Esse é o meu movimento. Trabalhar, acreditar, ter coragem e se lembrar, principalmente, que nós não somos mais lagartas. Estamos no casulo. É hora de romper e voar. Está na hora da gente alçar voos maiores. Isso já nos é permitido. Isso é possível. E aí, finalizando a nossa conversa de hoje, a gente trouxe uma música que muitos conhecem, mas que a gente gostaria muito que vocês ouvissem essa música hoje com outro olhar, com um olhar da reforma íntima. Porque como a gente conversou até agora, a música fala assim: já não há lugar onde a luz não possa alcançar, já não há um coração que não carregue o germe do amor. Então, a gente não pode achar, porque todo mundo botou um balde na cabeça, que a gente tem que colocar. A reforma íntima existe em nós e em muitos que estão ao nosso redor. O mundo já caminhou muito, o mundo já melhorou, já evoluiu, nós já melhoramos. Nós já somos muito melhores do que fomos ontem e seremos muito melhores amanhã. Então, vamos pensar nessa música nesse sentido, que todos nós temos o germe do amor, toda a humanidade. E uma hora ou outra, a gente não tem para onde correr. A gente vai ser feliz. E que bom, quero ser feliz. Então vamos escutar essa música e agradecer imensamente a atenção de vocês, o carinho, como sempre a gente recebe. Que Jesus possa trazer a vocês a coragem, quer dizer, trazer a todos nós, a mim também a coragem. E não esqueçam, mesmo sem asas podemos voar, mas principalmente nós já estamos no casulo, não somos mais lagartos. Basta agora a gente bater as asas. Unificar as nações, erguer os olhos
E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer, a colher corações. Amar é nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos pro céu. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer, a colher corações. Amar é nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Erguer os olhos para o céu. Agradecemos pelo estudo, essa tarefa de amor, dizendo assim: Deus, nosso Pai de infinita bondade, ampara, Senhor, nesse momento, e que esses irmãos maiores possam derramar sobre cada irmão os fluidos curadores que alimentam a alma, que ajudam nessa caminhada terrestre, que eles possam receber aquilo que vieram aqui buscar dentro das suas necessidades, que eles possam sair daqui fortalecidos, amparados por esses irmãos da luz. E agradecidos, Senhor, também estamos pela oportunidade de estarmos nessa noite, nessa casa de amor, trazendo o estudo da nossa transformação moral. Muito obrigada, e que todos nós possamos retornar aos nossos lares amparados. Graças a Deus.